Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos retomar nossas atividades. Agora a gente começa a falar de repetição. Também é uma ferramenta dentro da programação que a gente usa bastante e ela tem muitos usos. O mais claro está associado com partes do nosso código que se repete. A gente fala rotinas. Então, por isso que essa ferramenta se chama repetição, por causa da ideia do conceito de se repetir. É um conceito que parece que é muito óbvio, mas que confunde um pouco os iniciantes. Então, alguma dessas situações a gente vai, à medida que nós exemplificamos, a gente vai mostrando para vocês essa ideia de repetição, essa ideia de rotina. Até porque muito se confunde repetição com as estruturas de decisão, que são as estruturas if-else, né, as nossas condicionais. A if-else é uma estrutura de decisão, uma estrutura condicional, onde eu tenho uma pergunta. Então, eu faço algo se for verdadeiro, se for falso, eu faço outra coisa. Na repetição, não. A repetição, ela repete um ciclo, uma rotina, enquanto aquilo for verdadeiro. Por mais que tenha uma pergunta lógica dentro de uma repetição, há a ideia de ciclo, de rotina, de repetição, enquanto aquela pergunta for verdade. E quando a resposta for falso, a rotina quebra. Além da ideia de repetição, as estruturas de repetição, que são 3, a gente vai mostrando elas de forma sequencial, elas também elas são muito usadas na ideia de validar. Então, assim, os códigos eles têm muita interação com o usuário, pedindo para o usuário digitar alguma coisa. E o usuário ele é suscetível a erro. Às vezes, por desconhecer, você pede para ele entrar com uma coisa, com um determinado tipo de informação, ele entra com outro determinado tipo de informação. Às vezes esse erro é por desconhecimento, às vezes esse erro é simplesmente porque digitou algo errado. Então você pede para ele digitar um número inteiro, ele vai lá e digita um número inteiro positivo, ele vai e digita um número inteiro negativo. Na estrutura de decisão, você verifica se esse valor é bom ou é ruim e faz alguma outra coisa e vai sair dessa estrutura de decisão. A repetição é uma alternativa para você forçar o usuário ou quem está usando aquele código a digitar um valor válido. E nesse primeiro exemplo que a gente vai fazer é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. A gente vai pegar os exemplos que nós já fizemos até então e vamos fazer uma validação. Então esse primeiro exemplo aqui é o exemplo dos 3 valores que a gente digitou e nós ordenamos. Então, continua a mesma estrutura if-else do jeito que nós fizemos aqui, as decisões, só que aqui eu vou só dar uma mudadinha no enunciado para a gente ver, começar a entender o uso das repetições. Eu vou assumir o seguinte, que o meu enunciado seria digite valores para A, B e C positivo. Então, nesse momento, eu estou dizendo, olha, A, B e C precisa ser positivo. Se eu uso a estrutura condicional, eu perguntaria, se A, B e C não for positivo, eu dou uma mensagem de erro e saio do meu código ou faço alguma outra coisa para frente. Mas aqui eu vou forçar, e toda vez que eu forço o usuário a fazer alguma coisa, quando eu quero obrigar ele a fazer algo, eu preciso fazer uma estrutura de repetição. Então a minha estrutura de repetição é, vou repetir algo enquanto o que ele estiver digitando for inválido. E o que é inválido é valores que são menor ou igual a 0 pelo enunciado que eu estou propondo. Quando ele digitar os 3 valores positivos, eu começo a fazer a validação. Então eu vou pegar esse código aqui, vou criar um outro código, Ctrl A, Ctrl C, vou dar um outro, vamos abrir uma nova arquivo fonte, fazer um Ctrl C, depois eu vejo isso, Ctrl V, e aqui eu faço o seguinte,
Vamos usar aqui, tem 3 estruturas de repetição. Eu vou começar usando a do while, que tem essa seguinte sintaxe: do while. E termino aqui com um ponto e vírgula. O que acontece? Eu repito tudo que vai estar entre esses colchetes aqui, enquanto a expressão lógica que aqui tiver for verdadeira. Quando a expressão lógica for falsa, o meu ciclo termina, ou seja, eu quebro a minha repetição e começo a fazer os passos, as outras coisas que são necessárias dentro do meu código. O que eu quero repetir? O que eu quero forçar? Também é um conceito importante. Eu preciso ter muito claro o que eu quero repetir. E nesse caso, o que eu vou repetir é o usuário, a solicitação de entrada de dados do usuário. Vou fazer aqui, dar um deslocamento, minha indentação, porque essa orientação mostra que essa linha de código está dentro, essas 2 linhas de código estão dentro do meu bloco do, e aí eu vou fazer a minha condicional, que vai ser, vou repetir, enquanto a for menor ou igual a 0, como as 3 condições precisam ser o ou, como as 3 condicionais precisam ser, como os 3 valores precisam ser positivo, significa que se um deles não for, se um deles for negativo ou nulo, eu preciso continuar pedindo os valores. Eu poderia fazer um do para cada variável, ou uma repetição para cada variável, mas eu vou usar aqui a repetição para as 3 variáveis, a menor ou igual a b. E aí, como eu estou usando o ou, porque se uma delas for verdadeira, eu continuo a repetir o ciclo, é menor ou igual a 0, menor ou igual a, e aqui é o b. E c menor ou igual a 0. Teoricamente, isso daqui deve funcionar. Então, o que ele vai entrar? Do while, que é faça enquanto, ou repita enquanto. Então, toda vez que ele entrar nesse laço, ele vai pedir para o usuário digitar 3 valores. O usuário vai digitar esses 3 valores, ele vem para essa condicional aqui e verifica se isso daqui é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, repete. Vamos executar, vamos salvar. Eu coloquei os nomes aqui, ATV, uma TV 2-1.c. Beleza, vamos ver se tem erro de compilação. Perfeito, tem erro, já executou. Então vamos digitar aqui, valores bons, 1, 5, 8. Ele vai ordenar? Ordenou. 5, 8. Essa parte de ordenação a gente já tinha feito e sabia que funcionava. Agora vamos testar valores inválidos. 0, 0, 0. Está pedindo menos 1, menos 1, menos 1. Está pedindo para o usuário digitar os valores. Vamos colocar aqui 1, 2. Opa, 1, 2. E o terceiro, ruim. Está pedindo para o usuário digitar valores. Vamos digitar 1 e o segundo valor negativo. 3. Está pedindo para o usuário digitar. Vamos pedir agora o primeiro valor negativo, os outros positivos. Está pedindo para o usuário digitar. Vamos te pedir agora os 2 valores. Opa, menos 2. Está pedindo agora os dois primeiros. Menos 1, opa, menos 1 e 3. E agora o primeiro e o terceiro. Menos 1, 3, menos 1. Está forçando. Então 10, vamos digitar positivo e 8. 2, 8, 10. Então note, aqui
é uma rotina. Por que que é uma rotina? Porque a cada vez que isso repetir, eu estou solicitando ou estou fazendo a mesma coisa. E o que que é a mesma coisa? Pedindo para o usuário digitar valor. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Na sequência, a gente vê mais um exemplo.